Os trens se tornaram um símbolo do Holocausto de forma tão dramática quanto os campos de extermínio. As ferrovias representavam a novidade, a nova forma de matar que os nazistas haviam inventado. Em retrospecto, os guetos eram um ponto de retenção. Era uma reserva para os judeus até que a infraestrutura para sua destruição fosse criada. Os trens se tornaram um elo indispensável, pois levavam os judeus do gueto, onde estavam concentrados, para onde havia sido deportados e forçados a ficar juntos. E o que acontecia com eles? Trens, deportação, aniquilação. Não é por acaso que Auschwitz tinha aquela localização, ficava na principal via ferroviária entre a Cracóvia e Viena e, sem essa infraestrutura, nunca teriam escolhido Auschwitz como local para uma grande instalação. O mesmo vale para Treblinka, Sobibor e Belzec. Não tinham uma atribuição específica para um determinado tipo de locomotiva. Usavam principalmente locomotivas de carga, que chegavam a uma velocidade máxima de 80 km por hora. Mas quando um trem chegava com 50 ou 60 vagões, utilizavam um método de dividir o trem em grupos, de 10 a 15 vagões, para controlar o número de pessoas que desembarcaria quando fossem para o campo de concentração. Em um dia, eram transportadas de 8 a 10 mil pessoas. Então, a velocidade média era de 20 ou 25 km por hora. Os vagões de carga foram usados porque podiam ser trancados por fora. Cabiam 40 pessoas por vagão. Então, para transportar 1000 pessoas, eram necessários de 20 a 25 vagões. Na Polônia, a situação era diferente. A polícia pediu às ferrovias que fornecessem um trem para 5.000 pessoas. 60 era o número máximo de vagões que podiam ser utilizados, de acordo com o regulamento, ou 120 eixos. Eram usados de 50 a 60 vagões, o que significava que havia de 100 a 110 pessoas no vagão. Os trens de deportação da Europa Ocidental e da Alemanha costumavam ser acompanhados por um destacamento de 12 a 15 policiais e um oficial. Aos sábados, até a SS só trabalhava meio período na época. Então deixavam os judeus no trem até a manhã de segunda-feira, quando voltavam a trabalhar o dia inteiro. Eles não permitiam que seu fim de semana fosse prejudicado pela chegada do trem de deportação. Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos. Álbum de fotografias de Carl Hocken. Um dos verdadeiros horrores do Holocausto é a energia mental e a logística e também a destreza na implantação e na utilização de recursos escassos para obter o melhor resultado possível. Tudo isso foi aplicado neste projeto para eliminar os judeus da Europa. Se deixarmos de lado o objetivo final, o talento, a energia, a imaginação que os perpetradores do Holocausto aplicaram para concluir seu projeto, são as características que geralmente nós da classe média admiramos ao se realizar algum empreendimento. Mark Twain disse uma vez: existem verdades, mentiras e estatísticas.
Mas acho que ele estava enganado porque as estatísticas revelam verdades essenciais sobre o Holocausto. E às vezes o próprio rigor das estatísticas revela a maior de todas as histórias. Quer conhecer os judeus húngaros? 437.402 judeus. 147 trens, 54 dias, do dia 15 de maio ao dia 8 de julho. Quer entender a deportação do gueto de Varsóvia? De 23 de julho a 21 de setembro. Novamente, 61 dias, 265 mil judeus enviados para Treblinka. Quer entender como os judeus de Belzec morreram? Um grupo de 104 judeus, 14 deles alemães, apenas 2 sobreviventes conhecidos. As estatísticas contam uma verdade brutal, dolorosa, específica e inevitável. Campo de extermínio de Chełmno, Polônia ocupada pela Alemanha. Campos de extermínio. Campos de extermínio. Eu estava envolvido na reconstrução do memorial em Belzec. E nas valas comuns que descobrimos sob o campo encontramos chaves. Uma série de chaves. Não costumamos pensar na chave como algo poderoso, mas vou contar o que essa chave pode representar. A vítima saiu de casa numa manhã e esperava voltar um dia. A casa ainda estaria lá e a pessoa ainda estaria viva. Museu Chełmno. E tudo voltaria a ser seguro. Poço de escavação. Museu Memorial de Chełmno. Quando alguém morre com as chaves e é enterrado com elas, entendemos que essa pessoa nunca imaginou que o destino lhe reservava. Artefatos de escavação. O sistema nazista de campos de concentração é muitas vezes incompreendido. Muitos confundem campo de extermínio com campo de concentração e acreditam que ser enviado para um campo de concentração era uma sentença de morte. Isso não é verdade. Muitos sobreviveram aos campos de concentração e poucos sobreviveram aos campos de extermínio. Sobibor está localizado em uma parte bem remota da Polônia. Mas era uma visão tão estranha e assustadora que, mesmo enquanto o Holocausto ocorria, os alemães decidiram que este lugar nunca poderia ser visto nem conhecido. Então eles destruíram todo o campo. Sobibor, Polônia. Perímetro do campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez 7 aqui. Isso, 7, certo. Encontramos aqui os buracos dos postes. 3 linhas de buracos. Podemos ver uma linha aqui, até aquelas árvores. De um lado não encontramos nada. Agora, do outro, encontramos vários objetos. Encontramos pedaços de dentes e de ossos humanos nessa área aqui.
E isso é muito importante para nós porque saberemos o que foi que aconteceu aqui. E esse é o nosso objetivo. É muito estranho para nós vir aqui todos os dias durante a escavação e não ouvir os pássaros cantando. Não há pássaros aqui. É difícil de entender porque na região de Vlodova podemos ouvir vários pássaros, mas nesta parte do campo não há nenhum pássaro. Por quê? Memorial Sobibor, Sobibor, Polônia. Sobibor foi construído apenas por um curto período para o extermínio de milhares de judeus. Só isso, foi o palco da morte. É muito complicado porque temos uma grande compreensão dos outros campos, mas em Sobibor temos uma situação bem diferente. Nenhuma. Mas, aos poucos, estamos chegando à verdadeira história deste campo. As escavações arqueológicas foram muito importantes. Chuveiro, Câmara de Gás de Sobibor. Foi um momento incrível para nós quando vimos o chuveiro na areia. Este lado do chuveiro deve ser, e é para mim, o símbolo do Holocausto. Realmente trata-se do Holocausto. Muitos dizem que o Holocausto nunca aconteceu e que nem tantas pessoas foram mortas. Mas aconteceu. Campo de extermínio de Sobibor, construído em abril de 1942. Destruído pelos alemães julho de 1944. Reconstrução com base nos depoimentos de sobreviventes. Agora vou descrever o processo. Depois que o trem chegava e todos desciam, deixavam a bagagem de lado. Barracas de triagem. Prometiam que a bagagem não seria perdida. Barracas de triagem. Área de despimento. Um alemão, fingindo ser um médico, e usando um avental branco, ou às vezes um uniforme branco, fazia um breve discurso. Ele gentilmente pedia desculpas. Mas por razões sanitárias dizia que precisavam tomar uma ducha. Barracas de corte de cabelo. Então pediu que tirassem a roupa e a deixasse de lado para pegá-la depois. E tinham que andar por um corredor até o chuveiro. As pessoas não sabiam o que era. Às vezes se animavam, pois os alemães eram tão gentis. E entravam direto no beco, indo para a câmara de gás que chamamos de Himmelfahrtstraße, o caminho para o céu. Câmara de gás. Talvez 1 ou 2 minutos depois que começaram a soltar o gás, depois que acionaram o motor, eu ouvi um grito bem alto. Mas depois diminuiu. Levamos cerca de 15 minutos para entender que era mesmo um grito. Aquilo parecia uma colmeia, como se fossem abelhas. Então ficava tudo em silêncio.
Campos de extermínio Sobibor 167 mil. Chelmno 152 mil. Belzec 434.508 mil. Treblinka 925 mil. Auschwitz 1 milhão. Total de mortos 2.857.000 a 3.139.000 pessoas. Pensando bem, Holocausto é o nome dado ao assassinato dos judeus europeus. Mas a perseguição nazista também incluía os ciganos, os prisioneiros políticos e trabalhadores forçados. Então havia todo um esquema de perseguição e também de assassinato. A noção de trabalho forçado e o Holocausto, eles se relacionam, eles interagem de alguma forma, mas também são diferentes, são distintos de outra forma.